Olá pessoal, aqui professor Wagner Mariano, host do FNT Livecast. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de falar sobre ele, eu queria pedir para vocês uma gentileza do coração mesmo, viu? Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe para que esse vídeo chegue em diferentes lugares, para diferentes pessoas. Trata-se de um canal de comunicação para acolher a comunidade acadêmica e a sociedade e a gente divulgar a nossa universidade para todos os lugares. Vamos começar? O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito querida na Universidade Federal da UFT e que agora virou o UFNT. É um convidado que vem desde a UFNT e que foi incorporado no patrimônio humano da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Ele tem doutorado na Universidade Federal Fluminense, tem mestrado na UNB, é graduado em letras, ele ocupa a 30ª cadeira da Academia, se eu estiver errado, depois ele me corrige aqui, tá? A 30ª cadeira da Academia Araguainense de Letras, a Acalanto. Ele é presidente da Associação Cultural de Araguaína, já atuou como coordenador do curso de letras, eu acho que por 2 mandatos, daqui um pouco ele confere isso com a gente. Foi diretor do campus da UFT de Araguaína, na época que a gente era UFNT, e atualmente é pró-reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Tocantins. Ufa, que currículo, hein? Que currículo invejável, professor. Estamos hoje com o nosso querido professor, doutor José Manuel. É uma alegria tê-lo conosco, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Boa tarde a todos e todos. Primeiro, é um prazer, né, estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, né, como professor, como docente, como aluno, como gestor público e como ser humano, né? Como ser humano que faz parte da história dessa universidade. Eu queria só fazer uma retificaçãozinha, que é uma ratificação, aliás, que é eu estou aqui desde a Facila. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Uhum. Porque eu sempre, quando eu falo da UFNT, eu defino a UFNT como um enredo com 4 capítulos. E eu faço parte desses 4 capítulos. E eu vou tentar discorrer sobre esses capítulos aqui, que é, na verdade, a trajetória da UFNT, que se confunde com a trajetória da minha vida. Perfeito, professor. Muito obrigado novamente. Professor, é errado eu afirmar para os nossos telespectadores aqui, que o senhor é decano do curso de letras? Ou não? Depende muito do sentido, né, que você vai usar esse termo. Decano seria muito pesado, né? Seria muito tem um condimento semântico muito forte. Eu diria que eu sou um dos, sei lá, dos baluartes desse curso, né? Assim, daquelas pessoas que lutaram desde o primeiro momento, porque na verdade o curso de letras ele surgiu em Araguaína em 85, quando nós ainda éramos Goiás. Então surgiu aqui a primeira iniciativa de interiorização do ensino superior no norte de Goiás. Foi uma faculdade estadual chamada Facila, Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Araguaína. Ela foi criada em 85 pelo governador Henrique Santilo, e ela ficou até 89 com a criação do Tocantins. Nesse momento, ela tinha apenas 4 Quais eram, cursos. isso que eu ia perguntar, quais os Cursos. Era letras, português e inglês. Uhum. Ciências com habilitação em matemática, que depois virou matemática. Sim. História e geografia. Interessante que esses 4 cursos eles foram responsáveis pela formação da maioria dos professores da região. Quase todos nós estudamos nessa faculdade. Eu sou aluno da Facila, entrei em 86. Um ano depois da criação do curso? Um ano após a criação do curso. Eu estudei de 86 a 89, né? Então eu me formei em 89. Inclusive temos um grupo dos alunos da Facila. Fizemos inclusive o aniversário de uma amiga nossa há poucos dias. Então assim,
começa aí o primeiro capítulo, Facila. Uhum. Então eu sou dessa época. Aí em 88 criou o Estado do Tocantins. Certo. E eu quero registrar aqui a minha alegria de ter participado da campanha pela criação do Estado do Tocantins. Eu estava dia 5 de outubro de 88 lá em Brasília, compondo a comissão, a grande comissão de Araguaína. Foram 7 ônibus lotados de gente para ajudar a pressionar o Congresso a criar o Tocantins. A comunidade local, ela tava apoiando essa separação, Sim, estava professor? apoiando essa separação, principalmente a comunidade de Araguaína, porque houve um momento em que o governador Siqueira Campos, que Deus o tenha, ele prometeu que a capital seria Araguaína. E o deputado que representava a cidade nesse momento era o deputado que já faleceu, o João Ribeiro, Uhum. que foi prefeito aqui também. Então ele capitalizou essa ideia, tinha uma comissão chamada Conorte, a sede era em Porto Nacional e era coordenada pelo deputado Totó Cavalcante, lá de Porto Nacional. Então, a comunidade, de um modo geral, ela foi envolvida com isso. E nós, que éramos alunos da Facila, e além de aluno, nós éramos professores da rede pública, porque eu comecei na rede pública em 80, na Arapoema, e depois eu vim para cá para estudar em 84. Aí, toda a comunidade, alunos, professores, nós nos sentimos assim, envolvidos e até comprometidos com esse grande projeto, que para nós representava um feito histórico assim, sem igual. Nós íamos ser independentes, né? E aí... Existia resistência por Muito... lado do Goiás, do governo do Não, Goiás? nós não sentíamos resistência, nós não se tinha, nós não chegávamos até nós. Existia um deputado, o ex-governador Siqueira Campos, que abraçou essa ideia e nós fomos ajudando. Agora, o que eu fiquei sabendo, porque em 77 eu tinha 16 anos e eu estudava em Imperatriz. E o primeiro projeto do Tocantins era parte de Goiás, Pará e Maranhão. E a capital seria Imperatriz. Eu lembro, eu era aluno lá de Imperatriz, eu lembro que o deputado Siqueira Campos esteve lá e fez uma reunião com o governador do Maranhão, na época era o Nunes Freire, para decidir como é que seria essa questão da capital e se o Maranhão entraria na divisão. E não foi aceito. Então não foi aceito o Maranhão, e depois o Pará também se desvinculou, aí ficou só o Tocantins. E seria um mega estado também, Exatamente. Né? Nós já somos um grande estado, agora se fosse acampar mais esses municípios... A partir daí, então, Siqueira Campos colocou só como norte de Goiás, a partir do Paralelo 13, de Gurupi para cá, e aí a campanha, eu acho, ficou mais enxuta e foi mais fácil para ele negociar lá em Brasília a criação do estado. Então, eu acho que a gente tem muita alegria de dizer isso, de compartilhar isso agora, 34 anos depois da criação do Estado, e dizer que a UFNT ela vem junto desse guarda-chuva, né, de promover o desenvolvimento cultural, econômico, é mais social, um degrau na história, de construção do Estado, né? Tocantins. Professor, nós vamos entrar nesses detalhes. Então eu queria só fechar o seguinte, Tá. e por isso eu não me considero um decano, eu me considero um colaborador, né, desse curso. Quando eu assumi em 2024, 2004, como professor, eu vim da rede pública, né, eu trabalhei no Colégio Guilherme Dourado, no Colégio Santa Cruz e no Colégio Benjamin José de Almeida, né? Então eu vim para cá, fiz concurso e passei, assumi em 2004 a cadeira de literatura brasileira. E aí, logo em 2006, eu assumi a coordenação do curso. Aí fui até 2016, quando eu assumi a direção do campus. E aí foi um trabalho muito, muito grande que a gente fez. Na época, eu lembro que nós tínhamos apenas 7 professores efetivos e 13 professores substitutos. Nós fomos lutar para que nós aumentássemos o número de professores efetivos. Nós não tínhamos mestrado, não tínhamos doutorado. Em 2010 nós começamos o processo para o mestrado, conseguimos aprovar em 2011. Então assim, praticamente nós abrimos as portas do curso, conseguimos deixar o curso em 2016 com 24 professores efetivos e apenas 3 professores substitutos.
um mestrado aprovado, já funcionando, e a perspectiva para o doutorado. Então, por esse aspecto, eu acho que eu fui um colaborador desse curso. Pessoal, eu estou falando que nós estamos com uma biblioteca viva aqui com a gente hoje, então fique com a gente aí. Professor, antes de a gente entrar nesses detalhes da construção da universidade, que a gente, esses primeiros episódios, nós estamos nos dedicando a conversar um pouquinho sobre a construção da nova universidade, eu queria saber o seguinte: o filho de Nazaré, Tocantins, como é que ele veio parar do interior do Brasil, do interior do Tocantins, para fazer um curso de licenciatura, para tornar-se professor e para chegar a um ponto de ser o pró-reitor de assuntos estudantis? Conta um pouquinho dessa história desse rapaz que saiu lá de Nazaré e chegou aqui. Nazaré é aqui pertinho, É, mas certo. é uma cidade pequena, né? Pequena. É a 123 quilômetros daqui, né? Então, eu nasci numa fazenda, né? No município de Nazaré. Inclusive, a fazenda, gente, era do avô do Cláudio, do nosso servidor, Ah, do Cláudio do aqui. Cláudio, né? Então, que trabalha lá na Proaf. Uhum. Então, e aí eu, assim, meu pai era um agricultor de subsistência, minha mãe era uma dona de casa, quebrava coco para também ajudar. Nós éramos uma família enorme, 15 irmãos, né? E meu pai, claro, ele queria que todos nós trabalhássemos na roça, né? Até minhas irmãs trabalhavam na roça, minhas irmãs. Eu tinha 7 irmãs e oito irmãos, né? Não, seis irmãos e 7 irmãs. Que os outros dois morreram, né? Pequeno. Então nós éramos, na verdade, 13 filhos? 13 filhos. Os que conseguiram sobreviver. Porque 2 morreram pequenos e mais 7 abortos, né? Então, na verdade, minha mãe engravidou 22 vezes. Meu senhor. Era muita vontade de ser mãe, né? Mas antigamente Era isso, né? era essa a E realidade. aí, assim, aí eu nasci, parece que eu nasci, sei lá, com aquela marca da resistência. Eu não aceitava ir para a roça. E meu pai dizia que eu era preguiçoso. Aí minha mãe, que tem sempre. Aí eu quero aqui reforçar o papel da mãe na vida dos filhos. Né? O que eu sou hoje eu devo muito à minha mãe, porque foi ela que falou assim: disse, se ele não quer trabalhar na roça, ele vai estudar para não ficar besta como eu. Né? Aí eu comecei a estudar. A minha irmã que cuidava de mim, porque naquela época, como nós éramos uma família muito grande, os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, 10 anos, que cuidou de mim. E que hoje ela é a minha referência de mãe quando minha mãe faleceu. Ela mora lá no Angico. E aí ela casou e me levou para estudar no Angico, que era o município de Nazaré, antes da criação do Estado. Depois da criação do Estado, o Angico virou cidade, né? Uhum. E a partir daí eu comecei a estudar. Depois, a minha irmã, uma outra irmã minha, casou e foi morar em Imperatriz. Ela me levou para estudar em Imperatriz. Quando eu voltei de Imperatriz, tinha um curso em Tocantinópolis. Goiás tinha uma secretaria que era ligada à Secretaria de Educação, Aham, que era de Secretaria de Recursos Humanos. uhum. E Goiás tinha 4 cidades em que eles implantaram o chamado Centro de Formação de Professores. Essas cidades eram Ceres, Morrinhos, Itumbiá, Catalão e Tocantinópolis. Então, no norte do Tocantins tinha um centro de Norte do formação. No Goiás. norte de Goiás tinha um centro de formação em Tocantinópolis. Era, inclusive, uma escola que quem não morava lá na cidade podia ficar alojado lá. Eu fiquei alojado lá 2 anos. Uhum. A minha formação de ensino fundamental, de quinto ano para frente, até o ensino médio, é de Tocantinópolis. E eu fiquei lá. Então, aí quando nós estávamos terminando o ensino médio, que naquela época o ensino médio que era oferecido lá era para formar professores, era chamado normal. Uhum. Aí eu fiz o normal. Então, a minha formação docente começa do ensino médio. Naquela época tinha contábeis e tinha o normal. Então eu fiz normal. Quando nós estávamos no final do ano, nós precisávamos estagiar. 6 meses para estagiar. E o prefeito da minha cidade, inclusive era meu tio, João Santos, não quis colocar nós lá. Nós éramos 6 alunos de Nazaré, estudando em Tocantinópolis. Aí tinha um padre
em Arapoema, chamado Padre Nilson. Ele era vigário da cidade e ele era secretário da educação do município. E ele foi lá em Tocantinópolis perguntar quem eram os alunos que poderia levar para Arapoema. E aí eu e mais 5 colegas fomos para Arapoema em 79, em 80, para estagiar. Uhum. Ele conversou com a diretora, e a diretora do centro de formação disse que eu era o melhor aluno da turma, ele me levou para Arapoema e me colocou para dar aula na cidade de língua portuguesa no colégio estadual, ganhando como professor temporário. E os outros foram estagiar no município. A Esse partir normal é daí, como se fosse um magistério? é o magistério. É o magistério. Magistério, normal, Depois tornou-se magistério, e né? depois tornou-se magistério, normal era o magistério. Uhum. Então, assim, eu fiquei na cidade. A partir de 80, eu fui contratado como professor do Estado, porque naquela época não era necessário fazer concurso. Então, eu fui contratado a partir de 80, trabalhei 4 anos em Arapoema, mas eu queria fazer faculdade. Uhum. E aí eu vim para cá em 84 com a notícia de que seria criada uma faculdade em Araguaína. Mas quando eu cheguei aqui, eu tinha amigos em Vanderlândia e o diretor de lá me levou para dar aula lá. E lá arrumei a primeira esposa. Ah, sim. Minha primeira esposa de Vanderlândia. Mas mesmo assim, quando criou a faculdade em 2005, 2020, 2005, eu quis estudar e vim para cá. E ao vir para cá, eu prestei vestibular em 2006 e entrei no curso de letras. Mas na verdade, gente, eu queria ser juiz, eu queria fazer direito, mas como minha família não podia me mandar naquela época, na década de 70, 80, para Brasília ou Goiânia, eu tive que ficar aqui no norte e aí escolhi letras como a segunda opção. E foi aí que eu virei professor de português. Professor, quanto tempo de dedicação à docência? Porque eu vi que você trabalha como professor desde o ensino médio, né? Ensino Porque médio. o normal era ensino médio, né? Era. Aí Quanto? assim, é isso. Como eu tive que estagiar, eu estagiei em Arapoema em 80, na terceira série do primário. Aí eu Uhum. cumpri meu estágio, aí fiquei trabalhando no ensino fundamental lá até oitava série. Quando eu vim para cá, eu fui trabalhar no ensino médio, no colégio Benjamin José de Almeida. Depois eu vim para o colégio Guilherme Dourado. Do Guilherme Dourado, eu fui também convidado para dar aula no Santa Cruz. Fiquei trabalhando no Guilherme e no Santa Cruz. E fazia faculdade à noite. E já estava como foco trabalhar no ensino superior? Trabalhar no ensino superior, mas o meu foco era trabalhar no ensino superior. Por isso que eu entrei na faculdade em 2006. Uhum. Então, assim, eu tenho de ensino médio 25 anos, escola básica. Eu entrei em 80 e saí em 2004 para a universidade. Uhum. Então, eu trabalhei no Benjamin José de Almeida, aqui em Araguaína, trabalhei no Guilherme, trabalhei no Santa Cruz e trabalhei na Uniteens, que aí é o segundo capítulo da história. Uhum. Quando criou o Tocantins, a Facila virou Uniteens, Universidade Estadual do Tocantins. Aí eu fui convidado para trabalhar como professor temporário na Uniteens. Eu entrei na Uniteens em 89, não, eu entrei na Uniteens em 90 e saí em 2003, quando eu entrei na UFT. Então você ajudou a criar Aí, veja bem, a Uniteens. isso, aí veja bem, quando criou o estado do Tocantins, o governador Siqueira Campos disse que não tinha condições de manter a Uniteens. O que aconteceu? Queria privatizar. E aí Não, mas criou, peraí, professor. Olha, existia uma faculdade que era do Goiás e que ela foi virou convertida em uma universidade estadual do do Tocantins. Tocantins. Então, você estava nessa época de transição e eu- ajudou nesse Na processo. época de Goiás, eu era aluno. Sim, ah, tá. Aí depois, quando virou Uniteens, eu virei professor da Uniteens. Ah, tá. Aí, o que aconteceu? Como o governador queria transformar a Uniteens numa faculdade particular porque não tinha condições de pagar, aí apareceu um grande movimento, Uhum. que eu vou fazer aqui uma sugestão, que vocês convidem o professor Nathaniel para fazer uma fala sobre isso, sobre o SOS Uniteens. Uhum. Foi um movimento muito importante para a criação da UFT. Então, no movimento SOS Uniteens, que foi final dos anos 90, início de 2000,
nós não deixamos privatizar a Unitins. E nós exigimos das autoridades, professores, alunos, todos nós, porque eu fazia parte das duas coisas, eu era professor e estava ali também no sindicato dos professores, né? E aí nós fomos para a rua, inclusive nós vimos colegas nossos presos por causa disso. O Edmundo, que hoje é do INCRA, ele foi preso, ele foi algemado, porque ele era aluno e nós estávamos lá dizendo que E não era a época poderia. da ditadura militar. Ou Quase não? ditadura. Não era ditadura, não, mas como o Siqueira Campos era um governador muito rígido, né, ele não aceitava movimentos contra ele, Uhum, porque ele se achava o dono do Tocantins. uhum. Mas aí nós resistimos, aí fizemos passeatas, fizemos muitos movimentos, muitas assembleias, resistindo mesmo. E foi a partir desse movimento de resistência que veio a ideia de federalizar a Federalizar. Unitins. Então a Unitins vira o FT. Uhum. Em 2000, o presidente Fernando Fernando Henrique? Henrique Cardoso cria a UFT. Em 2002, o Lula implanta a UFT. Então, já estamos no terceiro capítulo, né? No terceiro capítulo. Da Facila vira Unitins e a partir de 2002, a Unitins vira o UFT. Professor, parafraseando Caetano Veloso, qual que é a dor e a delícia de ser professor? No norte do Brasil, no interior do Brasil, no Tocantins. Na verdade, é um duplo movimento, né? É uma dupla sensação, né? Na verdade, a dor é saber da dificuldade que nós temos para ocupar o nosso espaço, né? Todos nós sabemos, quem estuda a história do país, quem conhece a sociologia do Brasil, sabe que a interiorização do ensino superior no Brasil, na verdade, é um processo muito dolorido mesmo. Nós agora estivemos em Porto Seguro falando exatamente sobre isso. Tínhamos lá 10 universidades do interior representadas, principalmente as universidades chamadas novas e supernovas. E todo mundo dizia a mesma coisa: não é fácil você interiorizar o ensino superior no Brasil, porque o Brasil, por uma questão mesmo histórica, ele foi criado no litoral, né? No litoral, e só depois ele foi interiorizando. Tem um artigo de um dos grandes teóricos que eu utilizo nas minhas aulas de literatura, que é o Antônio Cândido, quando ele fala do romance. Ele diz assim: o romance tem sede de espaço e vontade de apalpar todo o país. Ele nasce na corte, ganha a província e chega ao sertão bruto. Então, na verdade, o ensino superior é a mesma coisa. Ele nasce na corte, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, depois ele chega nas províncias, Ceará, depois é que ele vai chegar no Tocantins. Então, na verdade, a dor seria nesse sentido, de ver, de entender que você ter um curso superior num estado como o Tocantins na verdade, é fruto de uma resistência muito grande. Você tem que gritar muito para você conseguir. Depois disso, você terminar um curso e ter espaço da sociedade para que você possa trabalhar e apresentar. E a delícia de saber que você está lutando não só por você, está lutando por toda uma coletividade, por todas aquelas pessoas que muitas vezes acham que ensino superior é para uma minoria. E fazer esse trabalho é dizer para as pessoas que todos nós temos chance na vida. Basta você saber buscar essa chance e você priorizar aquilo que você quer. Então, para mim, por exemplo, que participei de todo esse processo da interiorização do ensino superior em Araguaína, no norte de Goiás e agora Tocantins, na verdade é gratificante você saber que você está contribuindo com tanta gente. E eu, como professor, né, que depois que eu fiz minha graduação, eu fiz mestrado, como você falou, lá em Brasília, eu fiz doutorado no Rio de Janeiro, eu ganhei bolsa para isso. Eu pretendo me aposentar em breve. E para mim, eu não teria, eu não sairia tão feliz do meu trabalho se eu tivesse apenas lutado para ter um diploma e ser professor e me aposentar e me acomodar.
Eu queria algo Se mais. fosse só uma luta E individual, né? esse algo mais é o FNT. E para mim isso é gratificante. Interessante, professor. É, já que você comentou com a gente aí que você fez o doutorado no Rio de Janeiro e o mestrado na UNB, a gente ouve falar que existe muito preconceito na região Sudeste, Sul, até mesmo Centro-Oeste, sobre as pessoas e sobre a região Norte e a região Nordeste. Você sentiu na pele esse preconceito, essa discriminação quando você saiu daqui para se doutorar, para fazer o seu mestrado, ou isso não faz parte do capítulo da sua história? É, preconceito explícito, não, mas assim, aquele velado eu vi. Não tanto na UNB, porque nós estávamos sempre num grupo, né? Foi um projeto que a Unitins fez com a UNB e nós, sempre um grupo de 10 pessoas. Mas quando eu estive lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, as pessoas me perguntavam assim: onde fica esse Tocantins? Tocantins fica na Bahia? O que que tem nesse Tocantins mesmo, sabe? Então, as pessoas falavam isso para mim com aquele ar de desprezo. E uma vez eu estava casado ainda, né, com a minha primeira esposa, e eu levei minha esposa lá para passear, né, lá em Niterói. E a minha esposa é branca, né? Branca, e eu sou preto, né? Aí a mulher olhou para mim assim e falou assim: menina, o que que você faz nesse Tocantins? Quer dizer, pela cor da minha esposa, ela achou que ela não tinha que ficar aqui. E quem tinha que ficar aqui era eu, que sou negro, né? Então, Uhum. assim, são situações que não chega a ser assim, fechar a porta para você porque você é negro, mas ela tem um forte condimento de preconceito, de visão, entendeu? Eu senti muito isso. E principalmente uma questão que eu coloco sempre: o Tocantins ele não é conhecido no Brasil. Muita gente não sabe o que é esse estado, onde ele fica, o que é que nós temos aqui. Quando era coordenador de letras, os professores diziam: gente, minha mãe não quer vir para cá porque acha que aqui só tem índio andando no meio da rua. Aqui é uma aldeia, o povo anda pelado. Então, assim, tem sim, tem muito. E, e assim, eu acho que. Ah, eu tive um colega lá em Brasília que ele era do Maranhão, mas ele não queria ser Não queria, considerado como maranhense. não queria falar que ele era do Como Maranhão. ele estudou no Rio de Janeiro, e ele incorporou alguns dialetos, inclusive o chiado lá do Rio de Janeiro, Sotaque. ele queria ser considerado como carioca. Eu dizia para ele assim: olha, se você disser que não é do Miarim, do Maranhão, eu vou dizer que você está mentindo. Mas assim, era uma brincadeira, mas eu sentia nele que ele não queria ser identificado como maranhense, que estava em Brasília. Possivelmente com medo de E com ser. medo de ser. Mas lá em Brasília eu não senti esse preconceito. Mas no Rio de Janeiro eu senti, assim, de alguns colegas, na malícia das perguntas que eles faziam para mim. Onde é que fica esse Tocantins? Esse Tocantins fica na Bahia? O que é que tem nesse Tocantins? Entendeu? Era mais ou menos isso. Será que essa realidade mudou hoje, professor? Olha, eu acredito que não. Pode ser que tenha mudado, porque, veja bem, o Brasil que o Brasil conhece é o Brasil da televisão. Uhum, É o eixo Rio-São Paulo. uhum. Então, como diz o poeta Pedro Tcherra, né, há uma nação excluída da nação. Nós somos uma nação, mas no sentido do Perry Anderson, que diz assim: a nação é uma comunidade imaginada. O que que é? O que que nos une? O que nos une é a língua. Mas nós somos realmente uma nação diferente. Então eu acredito que isso acontece ainda e vai demorar muitos anos para que esse país seja realmente uma unidade. Com o advento da tecnologia, com o nosso Isso, podcast, com a amplitude que tem o nosso canal, eu acho que é uma forma também da gente mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo que existe um centro de formação no norte do Brasil, com excelência, com mestrado, com doutorado, né, professor? Hoje os nossos alunos, a comunidade, a sociedade, ela pode fazer graduação, pode fazer mestrado, doutorado, pode fazer concurso público e ter uma qualidade de vida no Tocantins, né, professor? e outra coisa que eu digo assim, eu que sou daqui, saí, eu fiz igual a metáfora do Platão lá do Homem da Caverna, né? Eu rompi a escuridão da caverna, contemplei a luz do sol e eu voltei.
E eu nunca tive vergonha de dizer que sou do Tocantins. Eu sempre digo, eu sou de Nazaré. Engraçado que quando criou o Tocantins, as pessoas perguntavam assim, você é de onde? Eu digo, eu sou do Tocantins. Dizia assim, você é de Goiás. Porque, na verdade, na minha identidade estava Nazaré, Goiás. Uhum. Você não é do Tocantins, você é goiano. Eu fui lá no cartório, mudei minha identidade e coloquei Nazaré, Tocantins. Que é para dizer que realmente eu sou daqui. Então, assim, e o que eu gostaria também de sugerir, quando nós, também nós que somos daqui, saímos para estudar fora, não tenha vergonha de falar do Tocantins. Nós somos apenas diferentes. Nós não somos piores e nem melhores do que ninguém. Nós somos diferentes. As condições sociopolíticas da nossa região nos fizeram diferentes. Mas nós somos inteligentes e capazes igual a todo mundo. E eu sempre me coloquei como aluno, como professor, quando eu saio para os eventos, eu sempre me coloco numa condição de tocantinense e não me coloco numa situação de inferior. Eu sempre estou. Se eu não for igual, eu estou sempre lá na, na ponta, lá. Porque não podemos baixar a cabeça, não podemos nos sentir inferiores. E é só esse espírito de resistência e de reconhecimento de que nós somos um Estado brasileiro, apesar de ser o mais novo e talvez o mais interiorizado, né? É só essa coragem que nós temos de nos colocar como tocantinense é que vai romper com esse preconceito. Não vai acabar, mas nós vamos nos colocar e marcar o nosso lugar no país. Continuarmos a luta, A né, luta. professor? Bom, vamos lá. Então agora vamos falar da UFNT. Isso. Em 2015, houve um movimento dos professores, técnicos administrativos e alunos durante o período de greve que estava acontecendo nas instituições públicas do Brasil. E aí, por que criar uma nova universidade no norte do Tocantins? Por que criar? O estado do Tocantins precisava de mais uma universidade, professor? E eu acho que, se eu não me engano, você estava junto dessa comissão, né, professor? Também. Sim. Olha, Por que era necessário criar? Isso. Boa pergunta. Na verdade, a UFT, ela era uma instituição descentralizada, né? Ela tinha 7 campos. E Araguaína e Tocantinópolis eram os campos que tinham uma grande projeção. Aqui nós temos cursos de zootecnia, veterinária, letras, geografia, história. Depois vieram os cursos do Reúne, né? Biologia, física, química, logística, turismo, cooperativismo. Então o campo de Araguaína ele ganhou uma dimensão, um protagonismo muito grande. E com isso, com a vinda desses cursos, as demandas aumentaram e nós entendíamos que não adiantava nós ficarmos brigando com Palmas para fazer a biblioteca, para fazer um prédio, porque tinha mais 6 campos brigando. A Tocantinópolis, junto conosco, querendo também crescer, querendo curso de direito, querendo outros cursos. E aí nós imaginamos assim, vale a pena ficar brigando com Palmas? Como é que nós vamos nos colocar diante de mais 5 campos e resolver nossas demandas? E aí, esse grupo que pensou essa universidade, nós imaginávamos que só uma divisão seria possível. Porque nós não poderíamos ficar aqui o tempo todo reclamando de Palmas, só reclamando, reclamando. E como Araguaína era um campus que tinha um destaque muito grande em Palmas, e eu senti isso depois que eu virei diretor. Eu digo não, mas é possível que a gente tenha condições de ter de criar, mesmo porque a ideia da criação de uma universidade aqui no norte não surgiu de nós, isso a gente reconhece. Uhum. Desde quando o Alain deixou a direção. O Alain, para quem não sabe, foi o primeiro reitor da UFT. Da UFT. Aí tinha também uma proposta da senadora Cátia Abreu, que queria a Universidade do Vale do Araguaia, né? É tanto que quando nós começamos o movimento, todo mundo dizia que era essa universidade, inclusive o nome era Universidade Federal do Araguaia, né? E aí nós dissemos, não, vamos criar, porque a ideia existia. Agora,
não basta ter a ideia, alguém tem que ter coragem de assumir a ideia e concretizar. E foi aí que veio a greve de 2015 e nós decidimos, quando nós chegamos, né, todo mundo sabe quem faz greve, eu fiz greve durante 35 anos na minha vida, eu sou colocado como o pai da greve Araguaí, não tem problema nenhum, pode chamar, né? E nós decidimos, dentro da pauta de discussões, o que nós iríamos fazer. Se nós iríamos, por exemplo, lutar por uma FT mais forte, inclusive trabalhando pela construção do estatuto da UFT, melhorar o UFT, ou então nós iríamos colocar o FNT como pauta. E nós decidimos colocar o FNT no lugar da estatuinte da UFT. E foi aí, gente, que surgiu esse documento aqui, que é a minuta, né, da UFNT 2015, que foram muitos Versão dias de 1.0 essa daí. pesquisa, versão 1.0, né? Eu vou dizer o nome de quem estava aqui. A versão composta por Ayrton Cíbio, nosso reitor, a Andréia Matheus, professora de letras, a Daniele Masterlaire, professora de psicologia, Direito. direito, Davi Oliveira Lima, que era aluno, o professor Freud Romão, a filha do professor Freud Romão, a Isabelle, como aluna, o João de Deus Leite, o professor de letras, o José Expedito Cavalcante, que era do curso de Química, o José Manuel Santos da Cruz, que vocês não conhecem, né? O professor Luiz Juraci, que era do curso da Física, a professora Kênia Rodrigues, a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Kênia Costa, que é a nossa diretora de cultura da ProEx, professora do curso de Geografia, o professor Miguel Pacífico, o professor Odair Vieira, que foi embora também para o Pernambuco, a professora Prisciane Corrêa Ribeiro, que é do curso de Biologia, né? A professora Shirley, que era da Física, o professor Thales Marcos, que eu acho que já foi embora, a professora Thelma Pontes e a professora Suzete, do curso de Geografia. Foram esses professores que construíram essa minuta, foram 5 grupos de trabalho. No final, eu, a professora Andréa Matheus e o professor João de Deus nos reunimos numa sala, aqui nesse prédio mesmo, e pegamos toda essa pesquisa e construímos a base dessa minuta. E levamos o texto de 6 páginas para a reunião da greve, e lá o texto foi ampliado com as contribuições dos colegas e foi transformado nessa minuta, que foi entregue para a presidenta Dilma Rousseff em 2015. Professor, teve resistência interna aqui? Sim. Aqui Aí na veja bem, universidade? nós lutamos muito para essa universidade. A luta interna aqui e a luta com a própria UFT. Na época você era diretor do campus? Não, na época eu era professor, era coordenador de letras. Ah, você era coordenador de letras. Eu não era professor. Aí veja bem, em 2016 foi preciso fazer a eleição para diretor. Aí eu me candidatei a diretor e a professora Kênia a vice-diretora. Por quê? Porque se nós não tivéssemos nos candidatado e ganhado as eleições, a UFNT praticamente não existiria. Porque a UFNT é uma proposta de campanha. Porque sofreria influência da reitoria. Porque o professor que candidatou contra mim era contra a UFNT. Eles não queriam. Ele era o diretor, ele era o candidato da reitoria para barrar o projeto da UFNT. Era o professor Kleber. Todo mundo sabe que era do curso de logística. Então ele se candidatou como diretor e o professor Luciano Galdino vice. Eles eram contra a UFNT. E eu me candidatei com a professora Kênia a favor da UFNT. Então nós não precisávamos só de uma minuta aprovada pela presidente, nós precisávamos de um diretor que abraçasse a causa e levasse à frente o projeto. Quando eu ganhei a eleição, que assumi, a primeira coisa que eu fiz, eu solicitei do Conselho Superior da UFT a constituição de uma comissão. Porque, veja bem, gente, a política ela nos ensina muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Na eleição para reitor, para diretor, eu votei contra o professor Bovolato. Mas quando ele se candidatou a reitor, ele veio aqui e nos chamou para conversar com ele.
E nós dissemos para ele, nós só apoiamos você se você apoiar a UFNT. Você mudar de opinião. E antes ele era contra. Aí nós fizemos um protocolo de intenções. Eu nunca esqueci disso. Nós fizemos um protocolo de intenções com 10 itens. E ele assinou o compromisso. E um dos compromissos era lutar pela implantação da UFNT. E ele cumpriu todos os compromissos. Quando a professora Isabel faleceu, ele ganhou a eleição e nós nos reunimos e no Conselho Superior da UFT nós criamos uma comissão de mobilização pelo UFNT. A professora Kênia era a presidente dessa comissão. A professora Kênia saiu de Araguaína, foi trabalhar em Palmas, ela ganhou uma diretoria lá, e de lá ela fazia conexão com Araguaína, com Palmas e Brasília. Por isso que eles viajaram durante 4 anos. Uma comissão que viajava para Brasília para acompanhar o projeto. 5 comissões na Câmara e 2 comissões no Senado. A comissão era professora Kênia, professor Ayrton, o professor Nathaniel, o Antônio Nilson, representando os técnicos, que é meu diretor de programas da Proeste, e o aluno Gabriel, que fazia parte, que representava os estudantes. Essa comissão, ela viajou para Brasília de 2016 até 2019, quando o projeto foi aprovado na 2ª comissão do Senado. Foi um trabalho, gente, não foi fácil, foi um trabalho muito desgastante, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, quando você coloca uma coisa como foco, como objetivo, e você sabe que esse objetivo, ele é possível, e ele é socialmente justificado, dá certo, professor. A UFNT é a prova disso. Professor, quando vocês estavam nesse movimento de 2015, vocês achavam que a universidade sairia em tão pouco tempo? Porque nós estamos em 2024, né? Nós temos 9 anos desde que teve o movimento e a universidade já existe há 5, mais ou menos. Vocês achavam que seria rápido? Foi rápido. Eu estou falando que é rápido, mas será que é rápido esse recorte temporal que nós estamos falando aqui? Olha, vou usar meu áudio. Foi o seguinte, quando nós propusemos a universidade, era a presidenta Dilma Rousseff. E ela aprovou o projeto. E nós achávamos que era fácil, que era mais fácil porque ela tinha aprovado, ela ia favorecer o trâmite da universidade. Só que ela sofreu impeachment. Aí deu um corte muito grande. Mas aí, gente, com a comissão em Palmas, que nós conseguimos criar com o apoio do reitor, do professor Bovolato, da professora Ana Lúcia, o que aconteceu? Nós tivemos articulações com deputados federais e senadores. Dentre eles, a Josi Nunes, que era deputada na época, e a professora Dorinha Seabra, que também era deputada, que era deputada e hoje é senadora. Então, esse pessoal, eles foram muito importantes para nós. Inclusive, nós fizemos, em 2017, uma audiência pública em Tocantinópolis, e a deputada Josi Nunes estava lá. E ela veio para nós e nos perguntou, eu preciso entender melhor esse projeto. Os políticos não entendiam, porque nós falávamos as coisas e eles ouviam, era a reitoria em Palmas. E aí nós chegamos para a deputada Josi Nunes e explicamos para ela por que da UFNT. E eu lembro que o professor Freud, naquela animação dele, chegou e falou assim, e ela disse, pois agora eu vou pensar melhor e vou ser a relatora da UFNT. Aí o professor Freud disse, a partir de hoje você é a madrinha da UFNT. Então o professor Freud declarou a então deputada Josi Nunes, que hoje é prefeita de Gurupi, como madrinha da UFNT. E foram essas conversas que nós tivemos. Apresentamos na OAB, aqui em Araguaína, apresentamos na Câmara de Vereadores, né? Apresentamos em Xambioá, porque tem uma proposta de um campus em Xambioá, e apresentamos em Arapoema esse projeto. Então nós fomos ganhando assim, o apoio da comunidade,
professores, alunos, Mas vocês acreditavam que e chegaria... nós acreditávamos que chegaria rápido. Mas aí, com o impeachment da presidenta Dilma, nós precisamos buscar outras alternativas. E aí, quando veio a coisa mais difícil para nós, foi quando o presidente Bolsonaro ganhou as eleições. Que aí agora pronto. Mas aí, como a articulação já estava mais ou menos consolidada, já tinha passado o projeto pelas 5 comissões da Câmara e as 2 comissões do Senado. Então foi mais fácil ele homologar. Em 2019 ele homologou. Foi o momento que nós mais trememos nas bases. Né? Foi o momento que nós ficamos assim, será que ele vai homologar ou não vai? Ele é contra nós, ele sabe que essa proposta é do pessoal do PT, né? Foi a Dilma que criou a universidade. Inclusive, gente, a UFT é colocada no Brasil como a única universidade criada pelo A Bolsonaro. UFNT, A né? UFNT. Isso. A única... Mas aí, criada pelo governo Bolsonaro. Então, assim, para nós, diante de toda essa dificuldade, eu quero falar uma coisa interessante. Quando nós iniciamos o trabalho assim, com mais intensidade, nós sabíamos que a reitora, a professora Isabel, era contra. Mas eu nunca tinha conversado com ela. Porque eu sou uma pessoa que eu só acredito assim, coisas que a pessoa me diz. Eu não gosto muito do discurso paralelo. Aí um dia eu estava em Palmas, eu era diretor, e eu fui para a reunião do conselho. E eu chamei a professora Kênia, minha vice. Professora, depois da reunião, nós vamos ter uma conversa com a professora Isabel. Eu quero que ela diga para mim qual é a posição dela como reitora sobre a UFNT. E assim nós fizemos. Quando terminou a reunião, nós saímos para o gabinete dela. Aí nós perguntamos para ela, antes dela falecer, professora, qual é a sua opinião sobre a UFNT? Ela falou assim para mim e para quem, naquele jeitão bonitão dela, disse, a UFNT é uma proposta de vocês. Quem quer a UFNT são vocês. Então são vocês que têm que lutar por ela. A partir desse dia, eu não culpei mais ninguém. Eu não fui atrás de quem era contra o UFNT, quem era a favor. Eu sabia que o compromisso era nosso. E nós assumimos o compromisso a partir desse dia. Perfeito, professor. Que história bonita, hein? É uma história de luta, né? Exatamente. É uma história O de UFNT luta. resistência. A história da resistência. Porque poderia ter sucumbido no Exatamente. primeiro obstáculo, né? E foi sendo... E uma coisa interessante que eu quero retratar aqui, gente. Eu estou colocando isso como ex-diretor desse campus, como professor, hoje como pró-reitor. Assim, Araguaína sempre teve um grande protagonismo na UFT. Hoje, quando eu chego lá na UFT, em algumas reuniões, eu e o professor Nathaniel era o diretor de Tocantinópolis, e o pessoal diz, olha, vocês fazem muita falta. Porque é o seguinte, nós não íamos para lá para dormir na cadeira e nem para falar mal de ninguém. Nós íamos lá para levar nossas demandas. E nós sabíamos colocar essas demandas. Além do mais, nós tínhamos uma atuação muito decidida nos conselhos. Eu era considerado o diretor da pauta bomba. Toda a pauta bomba que tinha jogava na minha mão. Para eu fazer o relatório. Então, assim, aqui tem muitos projetos, os professores publicam muito. Em 2017 saiu um documento da UFT. Araguaína era o campus que mais publicava na época. Você lembra dessa revista? Lembro. Então, assim, o que faltava, na verdade, era nós capitalizar esse potencial que nós temos e marcar o nosso lugar. Araguaína tem protagonismo. Então, por que nós não poderíamos ter uma universidade aqui? Então, respondendo a sua pergunta, porque nós achávamos que nós tínhamos um espectro de possibilidades muito grande e para valorizar o campus e o protagonismo que esse campus tinha juntamente com Tocantinópolis frente ao UFT. Perfeito, professor. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pasta que está nas suas mãos nesse momento, Sim. Que é assistência estudantil. Comenta para o pessoal aqui, para as pessoas que não estão na universidade ainda, do que se trata assistência estudantil. Existe uma política nacional que fundamenta a assistência estudantil. Comenta um pouquinho para quem não é da universidade e quer ingressar, e também para aqueles que já estão aqui. Do que se trata a assistência estudantil, professor? Muito bem. Mas primeiro eu quero, antes de falar, para fechar o bloco, eu quero mostrar a nossa camisa da UFNT,
do movimento de 2015. Olha aí, ó, bonitinha. Isso é raridade, hein, professor? É, a camisa UFNT, as costas, né? Então, isso aqui é para... Pouca gente tem essa camiseta, professor? Exatamente, tem. Eu sei que eu tenho, a professora Kenia tem, a professora Nathaniel tem. Poucas pessoas têm. Ah, e onde nós registrávamos as nossas... Era nesse caderno verdinho, né? Tá escrito, ó. Isso é um documento histórico Perspectivas também, de né, professor? criação de uma nova universidade federal para o Norte Atlantique. Aqui era o nosso caderno de atos. Isso aqui não tem nada, mas o outro, né, que ficou com o professor Expedito, tinha as nossas atas das nossas reuniões. Tá bom. Perfeito. Falando bem, a assistência estudantil, gente, ela é um... Na verdade, é um fato novo na universidade. Porque o movimento era diluído nas outras pró-reitorias. Em 2010, saiu uma lei, né, que se chama Lei do PNAES, que era o Programa Nacional da Assistência Estudantil. E nesse programa, ele separa a assistência estudantil das demais demandas, da pesquisa, da extensão, da graduação. Então, deu aí uma possibilidade de criar uma pró-reitoria para cuidar disso. E qual é a função da pró-reitoria da assistência estudantil? Na verdade, é criar as condições de permanência para o aluno. Porque hoje não basta você trazer o aluno para a universidade. Nós temos que trazer o aluno para a universidade, dizer, permitir a ele o acesso à universidade, mas também permitir a ele a permanência. Aí vem o quê? Para a permanência, ela hoje está retratada em 10 eixos. Seria a moradia, seria a alimentação, seria o esporte, o lazer, a cultura, o apoio à saúde mental, o apoio à compra de materiais escolares. Então, são 10 eixos. E, assim, considerando que o aluno da escola pública, principalmente o aluno nosso, né, o nosso aluno da universidade pública, é um aluno que tem uma condição social pequena, ou seja, ele é considerado um aluno vulnerável economicamente, então o aluno ele se cadastra num sistema chamado Piso, depois ele entra num sistema chamado Cubo, apresenta todos os documentos que ele tem da família, e se ele for considerado vulnerável, dependendo da faixa etária da economia da família, ele tem direito a esses benefícios. Auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio pedagógico, ele pode pagar transporte, mas vai depender de uma análise que ele faz. Quem é o aluno vulnerável para o MEC? É o aluno que tem como renda da família, chamada renda per capita, até um salário mínimo e meio. Né? Então, se você tem daí para baixo, você é considerado vulnerável. Se você tem daí para cima, você já não é mais considerado vulnerável. Então, às vezes, o aluno reclama muito que o cubo, que o sistema, ele é burocrático, ele é muito complexo, complica a vida do aluno, mas não é isso. Na verdade, que agora está sendo construído outro sistema, na verdade é no sentido de dar uma garantia para nós, de que nós estamos realmente pagando aquele aluno que realmente ele precisa. Por isso nós temos os assistentes sociais, que fazem a análise socioeconômica de vocês, baseada nos documentos que vocês apresentam. Se precisar fazer uma visita na casa, eles vão. Se precisar fazer uma entrevista, eles fazem. Porque o que nós temos que ter, na verdade, é essa preocupação de dar o auxílio para quem realmente precisa. Entendeu? É uma forma de trazer para a universidade aquelas pessoas que não tinham condições, tinham condições. de fazer um curso superior. É isso, E professor? também não permitir que o aluno esteja na universidade e que ele saia da universidade porque ele não tem condições mínimas de permanecer aqui. Então, na verdade, é isso. É favorecer a permanência e minimizar, diminuir os efeitos da desigualdade social que afeta a maioria dos nossos alunos. Na UFT, né, em 2017, saiu uma pesquisa que 82,7% dos alunos da UFT tinham
dentro desse grau de vulnerabilidade socioeconômica. É tanto que muitas políticas da UFT foram suspensas para que pudesse aumentar bolsas para que esse aluno pudesse permanecer na universidade. Então, na verdade, o PNAES, que agora vai virar uma política de assistência estudantil, ele é um programa, né, um trabalho da Pró-Reitoria para que dá apoio ao estudante, para que ele tenha as condições mínimas de fazer o seu curso em 4 anos ou 4 anos e meio e não ter que desistir para trabalhar e sobreviver. Professor. Agora, a gente não pode fazer tudo. Uhum. E além do mais, além de não poder fazer tudo, nós não podemos pagar bolsa de qualquer jeito. Nós temos que ter um sistema que nos dê garantias, que seja auditável, mesmo porque a universidade ela deve satisfações aos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, ouvidoria, auditoria. Então nós temos que ter o maior cuidado. Às vezes o aluno acha que você está dificultando a vida dele. Não é. Na verdade, é o cuidado com o serviço público. Eu costumo dizer o seguinte: e garantir quem precisa de isso, fato, né? com seu dinheiro você pode fazer tudo, mas com dinheiro público não. E uma coisa que eu falo, e não é para ameaçar ninguém, é só para elucidar o que eu estou dizendo. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, tem 34 anos. Nós temos 5 governadores que foram presos, afastados, porque não souberam lidar com o dinheiro público. Então a universidade ela tem que dar exemplo. E o exemplo começa com os programas da assistência ao estudante. Professor, essa assistência é em dinheiro? Em dinheiro. Em dinheiro. O MEC ele disponibiliza um recurso para a Pró-Reitoria. Esse ano foi na faixa de 5 milhões e 200. Mas como nós temos um restaurante universitário, né, que nós decidimos colocar como política principal em Araguaína o restaurante universitário. Por isso que muitas vezes eu sou criticado, porque eu não cobro do aluno rico, né, os R$ 18,52 de alimento. Nós fazemos o seguinte: a resolução diz que a prioridade do restaurante universitário é o aluno vulnerável, aluno da escola pública e que é vulnerável. Mas se você tiver condições de atender o aluno vulnerável e tiver condições de atender os demais, você pode atender. E nós decidimos isso, que foi inclusive uma leitura do próprio procurador da UFT, e por isso nós não cobramos o valor cheio dos alunos que não são considerados vulneráveis ou que não quiseram participar de uma análise socioeconômica. Então, nós temos na UFNT, como política fundamental, principal, o nosso restaurante universitário. Ele fica lá na NVZ, por quê? Porque lá onde tem curso integral. Aqui não tem. Aqui foi apenas um refeitório, uma extensão que eu trouxe para cá em 2017, quando era diretor. Aqui não é restaurante, aqui é refeitório. Comida não pode ser feita aqui, tem que ser feita lá. Por isso que às vezes demora a chegar aqui. Então, nós temos aqui... Só um pouquinho. Aqui que o professor está dizendo é aqui no Centro de Ciências Integradas. Isso. Nós estamos aqui no Centro de Ciências Integradas da UFNT aqui em Araguaína. Então, assim, nós temos como meta ampliar, né, a oferta da alimentação, tentar construir a moradia estudantil, que é outro eixo, porque nós analisamos aqui quais eram os pontos fundamentais para o aluno continuar na universidade. Nós achamos que os fundamentais são moradia e alimentação. Então nós vamos focar nesses dois. Para os meninos e para as meninas que estão nos assistindo hoje, que estão na educação básica e querem fazer parte da Universidade Federal do Norte do Tocantins e que se encaixem nesse perfil, eles podem vir para cá e vão ter um auxílio. O valor do auxílio, ele oscila, professor? Oscila de 400 a 900. 400 a 900. Agora eu quero explicar também uma questão. Essa política está sendo mudada. Ela está saindo de programa, PNAES, para política. Vai ampliar, inclusive, hoje nós estávamos em reunião de gestão agora pela manhã, os pró-reitores juntamente com o reitor, e eu falei que um dos grandes desafios nossos para a partir de agora, de agosto de 2024, é entender o novo PNAES, o novo programa, e saber o que a UFNT pode incorporar.
a curto, a médio e longo prazo. Porque Hoje nós agora vai oferecemos ampliar. o quê? Hoje Hoje a gente incorpora esses alunos que têm tem o o auxílio auxílio financeiro, financeiro, ou mas alimentação. a A alimentação. alimentação é gratuita, professor? Não, a alimentação nós temos graus de vulnerabilidade. Certo. Se o aluno é considerado muito pobre, Uhum. que é aquele grau de vulnerabilidade grave, Certo. 1 e 2, ele não paga o RU. Nós Nem café da pagamos manhã, nem nem almoço, café nem da janta. manhã, nem almoço e nem janta no Simba. Certo. Nem café da manhã, nem almoço no CCA. Certo. No CCS não tem por quê? Porque lá não tem demanda que justifique um refeitório lá. Nós fizemos uma pesquisa de demanda e nós tivemos lá uma demanda muito baixa. Certo. A outra coisa, o aluno tem, o aluno pode ter o auxílio alimentação, o auxílio moradia. Lá em Tocantinópolis, como não tem casa do estudante, lá nós pagamos o auxílio moradia, que é de R$ 400. Né? Ele pode ter o auxílio pedagógico. O aluno pode comprar comida, o aluno pode comprar celular, o aluno pode pagar transporte. Isso é acumulativo ou é um Aí ou outro? ele pode ter até três auxílios. 3 modalidades. Três modalidades. Ele pode chegar até R$ 1.500 de modalidade. Isso na Proeste. Agora, ele pode ter os auxílios da Proeste e pode ter auxílio da Proex, por exemplo, Pode ter da bolsa, extensão, bolsa, né? pode ter bolsa de extensão, pode ter bolsa de pesquisa lá com a pesquisa e pós-graduação, pode ter bolsa da Prograde, o Alvorecer, pode ter o PET, ele pode acumular, né, outros auxílios. Perfeito, professor. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você... Na realidade, eu vou falar uma frase de um poeta que eu não sei o nome. Eu acho que o especialista nos poetas, não sei, professor, mas tem um poeta que diz assim, que quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. O que o professor José Manuel pode dizer para finalizar esse nosso papo, esse nosso encontro aqui, para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, então, eu não sei se essa frase é do... Eu não vou... Eu tinha que ter feito a tarefa de casa. Eu não lembro. Trazido para vocês. Mas assim, eu vou partir da seguinte ideia. O ser humano nunca está pronto. O Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, mais você descobre que sabe pouco. Tem uma poetisa nossa, a professora Marta Vitor, da História, que ela publicou um livro ano passado, que em um dos livros dela, nesse livro tem um poema, que, parafraseando lá o Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, ela diz assim, estudar ou não estudar. E na poesia, apesar da poesia não ter uma verdade concreta, porque ela deixa muito subjetivo, mas uma coisa que ela deixa claro num dos poemas dela, a gente estuda não só para ter um diploma, a gente estuda para que você tenha dimensão da ignorância do outro e também da sua. Então, se a gente sabe que você nunca vai chegar no fim do conhecimento, se você sabe que você nunca vai estar pronto, né? Se você sabe que você é um eterno aprendiz, né? Então, assim, estudar e ensinar ensinar e aprender são atividades que eu diria concomitantes e elas não se excluem. Elas são convergentes. A gente precisa aprender para ensinar e precisa ensinar para aprender. Então, é um jogo dialógico aí muito forte. E eu digo para vocês, muitas vezes as pessoas criticam a docência. Mas eu, como professor, como eu já disse, ser professor para mim foi uma segunda opção. Eu queria ser juiz, mas não pude, não tem problema, está resolvido isso na minha cabeça, não tem um drama por causa disso. Mas se foi a docência que eu pude alcançar, eu tentei e tento fazer da melhor maneira possível. Né? Você não é obrigado a fazer nada, mas se você se dispõe a fazer, você tem que fazer bem feito.
eu tenho procurado fazer o meu trabalho, apesar de estar fora da sala de aula. Inclusive, estou com muita saudade, vontade de voltar da aula, né? Mas, assim, quem é docente, quem pretende ser docente, eu quero dizer que aqui no CCI, a nossa grande força são os cursos de licenciatura, né? Nós formamos praticamente todas as áreas, a falta de educação física, né, para a gente fechar o leque da docência. Então, se entregue à profissão, né? Não se sinta excluído e não se sinta diminuído por isso, muito pelo contrário, né? É, ensinar e aprender são atividades concomitantes e são atividades construtivas. São elas que constroem o ser humano. E nada de achar que você está pronto, né? E nada de, como diz a música do nosso eterno Raul Seixas, nada de querer ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É preferível ser essa metamorfose ambulante, porque é ela que nos constrói, é ela que nos equilibra no tempo e no espaço. Porque nós não podemos ser conservadores numa sociedade que está em constante transformação. Professor, muito, muito obrigado. Belas histórias, belas memórias foram socializadas aqui hoje. Quero agradecer imensamente, junto com a minha equipe, com a equipe que está nos bastidores aqui. Muito bom conversar contigo. E nós nos encontramos no próximo episódio do FNT Livecast. Obrigado, gente. Obrigado.